Abra comigo a sua Bíblia em Daniel 11 e mantenha aberta, porque vamos decolar e serão 45 versículos. Ou seja, eu já tenho como é que se fala, Paulo? Uma dicção rápida. Eu sou ansioso por ser ansioso, eu falo rápido. Assim é minha mãe, assim são os meus irmãos. Agora, 45 versículos em 1 hora no máximo, então, ou seja, eu vou falar muito rápido, tá? Então, depois, se você quiser em casa botar YouTube, voltar e perguntar o que ele falou aqui mesmo, porque o negócio vai ser rápido e será um voo turbulento. Então, abra comigo aí em Daniel 11. Mas antes disso, já que é uma série de mensagens e fosse um novo capítulo, que assim o é, de uma série, de uma novela, de alguma coisa, um seriado, nesse momento teria um locutor que entraria e diria assim, no capítulo anterior, porque pulamos um domingo, no capítulo anterior foi Daniel 10, e o 11 está ligado ao 10. No capítulo 10 nós lemos que Daniel está há 21 dias com sofrimento complexo. Quem lembra disso, levante a mão comigo. Lembra disso? Daniel está há 21 dias em um sofrimento complexo. Daniel está orando. Daniel tem uma visão, e isso o perturba, do futuro, que é o que vamos ler no capítulo 11. E vai dizer que por 21 dias Daniel está sofrendo, orando. Por 21 dias, ele não come comidas gostosas, ele vai dizer, eu não comi carne suculenta, não tomei vinho. Ele vai dizer, por 21 dias eu não me perfumei, não tomei grandes banhos, não derramei sobre mim grandes óleos, mas fiquei em angústia por 21 dias. Até que então, no fim dos 21 dias, um anjo Gabriel aparece para Daniel. E Gabriel vai dizer assim, olha, desde o momento em que você fez a primeira súplica, disse Gabriel, eu fui enviado pelo Senhor, mas demorei 21 dias, por quê? Porque houve uma batalha espiritual. Ele vai usar o termo, o príncipe da Pérsia, no caso o diabo, depois disso, o príncipe da Grécia, no final do capítulo 10. Eu fui impedido de vir aqui. Gabriel diz, houve uma guerra espiritual e o diabo e seus demônios não deixaram que eu viesse. Gabriel diz, até que me foi enviado o meu parceiro de batalha, o anjo da guerra, que é Miguel. Os únicos 2 anjos na Bíblia mencionados com nome, a Gabriel, que vem a Daniel, e a Maria, mãe de Jesus, e também Miguel, que está aí em Apocalipse, o texto que nós lemos Apocalipse 12, que falamos semana passada, retratado sobre essa guerra espiritual. Então Gabriel diz, Daniel, me foi enviado Miguel, então ele ficou guerreando de forma espiritual, eu consegui vir aqui e demorei 21 dias por conta de uma guerra espiritual. Então Gabriel dá menções do futuro a Daniel. E termina no capítulo 10, Gabriel dizendo que vou lhe anunciar as coisas que virão. Esse foi o capítulo anterior que nós falamos sobre sofrimento, sobre guerra espiritual. Agora no capítulo 11, Gabriel vem dar a Daniel toda a revelação de um futuro. Então, Bíblia aberta no capítulo 11 de Daniel, nós temos aproximadamente 150 anos da história, comprovados, vale dizer isso. Nesse capítulo 11, nós temos 150 a 160 anos profetizados, anunciados de Gabriel a Daniel, que de fato, historicamente, aconteceram. A história relata que aconteceram, e vamos mencionar algumas coisas hoje aqui. E eu tirei pelo menos 2 autores que dizem coisas importantes sobre esse texto. Um deles é um historiador chamado Donald Campbell. Donald Campbell escreveu assim, nos primeiros 35 versículos de Daniel 11, existem pelo menos 135 profecias que foram literalmente cumpridas e podem ser comprovadas por um estudo da história do período. Donald Campbell vai dizer que nos 35 primeiros versículos de Daniel 11, foram feitas 135 profecias de um futuro atrás de nós, à frente de Daniel, e todas as profecias se cumpriram. O que vai dizer o que estamos anunciando aqui domingo após domingo. Vivemos hoje um tempo de pandemia, um tempo de crise econômica, crise política, crise relacional, a crise existencial, medo, pavor, dúvidas do futuro. Nós queremos conhecer o futuro, queremos saber como será o dólar daqui a 2, 5 anos, queremos saber como será o novo normal daqui a 1, 2 anos, queremos saber como será 2021, queremos saber como é que será a educação daqui a alguns meses, como é que será isso.
Como é que será a política daqui a alguns anos? Queremos saber quem será o próximo, o quinto, o sexto, quase que uma dinastia persa e grega, quem será o quinto ou sexto ministro da educação do Brasil. Falaremos hoje sobre Ptolomeu II, terceiro, quarto, Antíoco III, quarto, Seleuco I, segundo, Cleópatra I e segunda. Quem será o próximo, Elias? Ministro da educação. E queremos saber o futuro. E não sabemos como será, quando achamos que, bom, se estabeleceu então o futuro e virou um presente razoável, e somos surpreendidos porque o futuro que nós tínhamos como algo possível, de fato achamos que aconteceu, ele dilui, ele cai. E cai um governador, e cai um prefeito, e aparece Queiroz, aparece agora a esposa do Queiroz, e muda-se o ministro da Educação, e muda-se as coisas do governo, e fica assim, não sei mais para onde ir, nem o que pensar, nem o que fazer. Então estamos diante do capítulo 11, que nos mostra, principalmente hoje aqui, o quanto Deus não só conhece, mas o quanto Deus controla e governa o futuro. O quanto Deus diz, no caso aqui estamos Gabriel, diante de Daniel, dizendo assim, olha, eis as coisas que acontecerão. E o anjo Gabriel diz para Daniel, 160 anos de história. E adivinhe, os 160 anos de história acontecem cabalmente, ponto a ponto, vírgula a vírgula. É só você ler a história dos persas, dos gregos, de Cleópatra, de Roma, do Egito e por aí vai. 160 anos de história cumpridas. Um outro autor, chamado Charles Window, também historiador, vai dizer assim, Daniel 11... é um dos capítulos mais notáveis de toda a Bíblia. Eu fiquei pensando, nós nunca lemos Daniel 11. Como eu tenho dito aqui, geralmente Daniel nós lemos capítulo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 e fechamos e pulamos. Porque já passou a cova dos leões, já passou a fornalha, já passou no Nabucodonosor. Então, o que nos interessa daqui em diante? Toda a Bíblia, vai dizer acho que todo o Novo Testamento, toda a Bíblia é inspirada por Deus. Portanto, ela é apta para nos edificar, nos ensinar. Posso ouvir um amém nesta manhã? Toda a Bíblia. Eu faço introdução para você ficar assim, poxa, pastor, Daniel 11, dê uma olhadinha aqui, não tem graça nenhuma esse livro. Li em casa e o que poderia pensar? O que poderíamos garimpar disso? Talvez nada, nenhuma pedra preciosa. Esse é um grande engano. Nós precisamos estudar e ler toda a Bíblia, tintim por tintim, texto por texto. Porque se está aí, é porque o Espírito Santo de Deus colocou ali com propósitos para nos ensinar, para nos mostrar, e no caso hoje, nos mostrar um Deus que está na história, governando, controla, anuncia e acontece. Então vamos aos versículos 1 em diante. E nós temos hoje aqui três acontecimentos específicos, o qual o texto quer mostrar. A história da Pérsia, a história da Grécia, a história de Israel, e quer terminar com o anticristo, que falaremos ao final. Nos capítulos que nós temos lido de 1 em diante, as visões de Nabucodonosor, as visões de Daniel, todas elas mostrando reinos, reis. E mais uma vez aqui, o que Gabriel quer dizer de Daniel, é as coisas que vão vir, mais uma vez, sobre Pérsia, sobre Grécia e sobre Israel. Perguntando assim, pastor, nada sobre o Brasil aqui? Não, nada sobre o Brasil. Nada sobre a América? Nada sobre a América. Nada sobre a China? Nada sobre a China. A Pérsia, Grécia, Roma. Porque são três nações que Deus vai usar especificamente para trazer Jesus na história, que está atrás de nós. Porque vai lembrar, irmãos, que a Bíblia é para nós, mas a Bíblia não é sobre nós. A Bíblia é para você, mas ela não é sobre você. A Bíblia é para o Brasil, para o brasileiro, mas a Bíblia não é sobre o Brasil e nem sobre o brasileiro. A Bíblia é para mim, mas não é sobre mim. A Bíblia não é sobre os Estados Unidos, o Brasil, a China, a Coreia. E Deus usou no Antigo Testamento nações específicas para trazer Cristo ao mundo. E já nasceu, e já morreu, ressuscitou, morreu, deixou conosco o Espírito Santo. Agora, após Cristo, nós cremos que Jesus vai usar a nação que Ele quiser, no tempo que Ele quiser, com o governo que Ele quiser, para um fim, não para você ou não para mim, mas para trazer de novo, como cantamos, Jesus na história,
com a sua segunda vinda, o que anunciamos aqui agora há pouco com o Ministério de Música. Então vamos ao versículo 1 de Daniel, capítulo 11. Vou pegar aí um pouquinho antes, não está no telão não está para deixar no telão simplesmente, tá gente? Pode deixar aí para pegar só um pouquinho antes com o povo aqui. Vou ler o versículo 20 do 10, aqui você lê comigo. Então ele me disse, ele quem? Gabriel, Daniel dizendo, isso é o 10, 20. Você sabe por que vim? Tenho que voltar para lutar contra o príncipe da Pérsia, o diabo, e logo que for, chegará o príncipe da Grécia, também falando sobre o diabo. Mas antes lhe revelarei o que está escrito no livro da verdade, senão Miguel, o príncipe de vocês. Aí, versículo 1 do capítulo 11, vamos lá. Gabriel continua falando Daniel. Sendo que no primeiro ano de Dario, o rei dos Medos, ajudei-o e lhe dei apoio. Eu já paro aqui no versículo 1. Miguel vai dizer, no ano do reinado de um rei chamado Dario, eu, Gabriel, vim, Daniel, para te revelar essas coisas, mas também vim para dar apoio a esse governante. É por isso que nós devemos, um parênteses aqui nesta manhã, orar pelos nossos governantes. Mesmo que nós não tenhamos elegido. Mesmo que não tenha sido o candidato que nós votamos. Tivemos agora diante da confusão aí, né, sobre a hashtag Força Covid contra o presidente. E pessoas que queriam, ou ainda querem, não sei, o óbito do presidente do nosso país. Por que não votei nele, não concordo com ele, não sou a favor dele? E diante da fé cristã, esse é um grande equívoco, um erro, ou diria pecado. Por mais que você e eu não tenhamos votado nos governantes que aí estão, ainda assim, esse é um texto de exemplo, como Paulo vai dizer em Romanos 13, que nós temos que orar pelos nossos governantes. Pedir a Deus que a graça venha sobre eles, para que possam fazer leis a favor da população, dos pobres, sabe? Dos ricos, do ser humano. E se for da vontade de Deus o retirar, porque eu ouvi pessoas falando assim, eu disse assim, meu irmão, mas tem que orar pelo presidente, eu estou orando para Deus tirar ele. Eu estou orando para Deus derrubar ele. Meu irmão, cabe a nós orar e dizer, Deus, se o Senhor quiser usar, use e faça a tua vontade. Se o Senhor não quiser usar, o Senhor vai levantar outro. Mas não cabe a mim dizer o que o Senhor deve fazer. Eu preguei domingo passado, né? E falamos do grupo pequeno de quarta-feira. A arrogância, a prepotência, dizermos a Deus o que fazer. Deus, faz isso. É dizer, Deus, pela tua vontade. Aqui, Gabriel vai dizer para Daniel, eu vim, Daniel, também para prestar socorro. A palavra que ele usa é para ajudar o rei e dar apoio. Versículo 2. Agora, pois, vou dar-lhe a conhecer a verdade. Outros 3 reis aparecerão da Pérsia, e depois virá um 4º rei, que será bem mais rico do que os anteriores. Depois de conquistar o poder com sua riqueza, ele instigará todos contra o reinado da Grécia. Quem é esse mais poderoso que vier? Chamado de Assuero, Xerxes, onde ele está relatado no livro de Esther. É aquele rei que Esther vai ter como seu marido, o rei Xerxes, o rei Assuero. Ele está no livro de Esther, ou seja, a relação de Esther com esse rei, que está aqui, que vai dizer que é o mais poderoso que virá após Dario, tem um livro todo sobre ele, que é o livro de Esther. Ele está ali em Esdras, ele está em Neemias. Toda essa história é contemporânea. Versículo 3 em diante. Versículo 3 vai dizer, então surgirá um rei guerreiro, que governará com grande poder e fará o que quiser. Quem é esse rei? Alexandre o Grande. Falamos sobre ele já há várias semanas. Alexandre o Grande é aquele cara que, como jovem, o seu pai, um rei, Filipe I, o rei da Macedônia com a sua mãe, eles morrem, e Alexandre o Grande herda do pai o desejo, o sonho de viajar e batalhar contra os medo-persas, contra a Pérsia. Ele é agora um substituto do seu pai, rei macedônio, agora ele é o príncipe, o rei da Grécia, e o sonho do seu pai era lutar contra a Pérsia e estender o seu governo, que falamos aqui domingos atrás. Então, esse jovem, ele tem um sonho, quem vai relatar isso é Flávio Josefo, em sua obra, A História dos Hebreus. Ele tem um sonho, nesse sonho, ele vê um homem de púrpura, e ele não sabe quem é, e esse homem, de alguma forma, sela o sonho do seu pai. Diga, vá, guerreiro, aquilo que você pretende fazer, vai acontecer.
Então, lemos que a história é que, então, Alexandre o Grande, ele pega o seu soldado diante disso com uma visão e uma afirmação de que seria algo divino. Ele parte em direção aos medo-persas, e em direção contra os medo-persas, ele, no meio do caminho, se dá com o povo judeu. E ao chegar no povo judeu, o povo judeu reconhece, recebe muito bem ele, porque não quer que mais uma vez seja saqueado, como Nabucodonosor fez. Então, o sumo sacerdote do povo judeu se apresenta a Alexandre o Grande, vestido de púrpura. Ele lembra do sonho assim: você foi a pessoa com quem eu sonhei e disse que eu deveria vir. E nesse momento, o sumo sacerdote vestido de púrpura, de roxo, e os demais homens de branco, eles levam Alexandre o Grande até o templo, até um sacrifício, uma celebração como essa. Alexandre o Grande oferece um sacrifício ao Deus dos judeus, ao nosso Deus. Então eles pedem a Alexandre o Grande que liberem para que eles voltem a prestar culto, porque Nabucodonosor terminou com esse culto. E nesse momento, então, vai dizer que o sacerdote, quando Alexandre o Grande diz assim: olha, você era o cara do meu sonho. Aí, nesse momento, o sumo sacerdote, vestido de roxo, abre para Alexandre o Grande, adivinha quais capítulos de Daniel? Capítulo 8 e capítulo 11 de Daniel. E diz: você é aquele que nós esperávamos. Então, esse grande guerreiro que surge, Alexandre o Grande, essa história é comprovada. Versículo 4 vai dizer: logo depois estabelecido, o seu império se desfará e será repartido para os 4 ventos do céu. Não passará para os seus descendentes, e o império não será poderoso como antes, pois será desarraigado e entre os outros. A história que nós já lemos aqui, o que Gabriel diz para Daniel é: Alexandre o Grande não terá herdeiros. Alexandre o Grande, ele morre mais ou menos com a idade de Cristo, 32, 33 anos. Ele é envenenado por um dos seus homens, e não tem herdeiros homens. Então, os 4 principais comandantes da sua guarda dividem um trono. E fica uma autoridade, um ponto, fica um pedaço do reino para cada um deles. Então, é dividido em 4 reinos. E esses 4 reinos, na verdade, 4 autoridades, 4 governantes, eles vão se dividir. O que vamos ler muito daqui em diante é sobre o reino do norte e o reino do sul. 2 desses 4 farão uma aliança e montarão o reino do norte, e outros 2 o reino do sul. O reino do sul fala sobre o Egito. E o reino do norte é sobre a Pérsia, sobre a Síria. Então, Alexandre o Grande não deixa descendentes, e 4 reis formam 2 reinos, reino do sul e reino do norte. Vamos ler do versículo 7 em diante. 5, perdão. O reino do sul se tornará forte, mas um dos seus príncipes se tornará ainda mais forte que ele e governará o seu próprio reino com grande poder. Quem é esse cara? É o Seleuco I. Seleuco I é um dos 4 governantes que tomam posse do reino deixado de Alexandre o Grande. Ele faz parte desse reino do sul e ele é um dos mais fortes dos 4. Seleuco I, é o que o texto está dizendo. Depois de alguns anos, eles se tornarão aliados. Eles quem? O reino do sul e o reino do norte. A filha do rei do sul fará um tratado com o rei do norte, mas ela não o manterá o seu poder, nem ele conservará o dele. Naqueles dias, ela será entregue à morte com sua escolta real e com seu pai e com aquele que o apoiou. A história aqui é o seguinte, minha gente. Aqui parece uma novela mexicana. Você gosta de novela mexicana? Não levante a mão. Versículo 7, 8 e 9 vai dizer que Seleuco I é um dos mais fortes no reino do sul do Egito. Aí tem a descendência do reino do norte, que são os Antíocos. Aí esse cara do sul, esse cara do sul, no caso aqui o Ptolomeu, ele tem uma filha chamada Berenice. Olha que belo nome para botar na sua filha, Berenice. De repente tem alguém que hoje o nome Berenice. Tem alguma Berenice aqui? Berenice. Ele tem uma filha chamada Berenice. É o Ptolomeu II. O que ele faz é que no lado do norte
ele tem o seu opositor, inimigo, que é casado com Laódice e tem um filho. Para manter a aliança, vai dizer que este cara, ele se divorcia da esposa com o filho, portanto o filho era o herdeiro do trono. Olha o problema. E se casa com a filha daquele cara. E agora com a filha daquele cara, eles têm um filho, que agora é, como você vai, é homem, o próximo herdeiro do trono. Essa mulher Laódice, que ficou divorciada, a ex-esposa, com o filho, não tem mais nada. O texto vai dizer aqui, o versículo 6, a filha do rei do sul, que é o Antíoco II, fará um tratado com o rei do norte, vai dar a filha dele, mas ela não manterá o seu poder, nem ele conservará o dele. Naqueles dias ela será entregue à morte com sua escolta real e com seu pai e com aquele que a apoiou. Ou seja, depois que esse cara pega a filha do outro cara e casa e tem um filho, agora o herdeiro, a ex-esposa não gosta. O que ela faz com o seu filho? Planeja um plano. Ela mata a Berenice. Ela mata o seu ex-marido. Ela vai lá, mata o seu apoiador, que é o rei de lá, que deu a sua filha. E agora aqui a ex-esposa com o seu filho assumem o trono. O texto vai dizer que é feita aliança com filha, mas essa aliança não consegue manter, mas todos são mortos, inclusive o seu apoiador, o cara do lado de lá. Laódice é o nome da ex-esposa. Versículo 7. Alguém da linhagem dela se levantará para tomar-lhe o lugar. Ele atacará as forças do rei do norte e invadirá sua fortaleza, lutará contra elas e será vitorioso. Versículo 8. Também tomará os deuses deles e as suas imagens de metal e os levará para o Egito. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. O que acontece é que depois que essa ex-esposa Laódice, ela mata geral e com seu filho assume o trono, eles começam agora a guerrear contra a descendência daquele cara que ela matou e ficou. Aqui temos uma descendência de Ptolomeus, no reino do sul do Egito, e aqui uma descendência de Antíocos e Seleucos, da Pérsia e da Grécia. Então está travada uma guerra entre as nações. Mas pastor, e daí? Além de uma novela mexicana de uma ex-esposa traída, que matou o marido, que matou a amante, que matou... Irmão, eu quero que você fique pensando aqui, percebendo na história, porque os nomes que eu estou falando não estão aqui. Estão na sua Bíblia, sim ou não? Não. Aonde estão esses nomes? No Wikipédia. Na história. Nos livros. Nas faculdades. O que quer dizer que, de fato, aconteceu. Gabriel dá para Daniel 160 anos. Não se esqueça, não é apenas uma leitura que eu estou fazendo. É Gabriel dizendo para Daniel sentado, quem sabe, na sala tomando um café. Anota aí o que vai acontecer. O que o anjo diz é, vai existir uma aliança. Nessa aliança, um cara do sul vai dar sua filha para o cara do norte. E Laódice, que é a ex-esposa, fica muito irritada porque ficou sem reino, sem pensão, sem nada. Ela vai então matar o seu ex-marido, vai matar a sua amante, vai matar o outro cara que apoiou. Gente, como é que isso pode ser conhecido? Deus conhece a história. Deus sabe exatamente o que acontece hoje no Brasil, na América, na sua casa, em São Gonçalo, no Rio. Deus sabe exatamente o que acontecerá amanhã, semana que vem, daqui 1 ano, daqui 2 anos. O texto, embora seja histórico, ou não tenhamos, quem sabe, um texto de efeito que possamos tirar e aprender algo sobrenatural, o texto que lemos é para nos trazer fé e confiança de quem é o Senhor que nós servimos. É o Deus que sabe, nos detalhes, tudo o que vai acontecer, tintim por tintim. Deus não só sabe as grandes batalhas medievais entre governos do rei do norte e do sul. Deus sabe de uma ex-esposa traída que mata a amante e o cara. Deus sabe de coisas pequenas, aparentemente para nós, seres humanos, descartáveis na história, que passam e ninguém percebe.
Mas Deus conhece tintim por tintim da história, da sua vida, da sua história, da sua casa, do futuro. Daniel está nos ensinando, meus irmãos, a renovar e fortalecer nossa fé em quem é o nosso Deus. Porque hoje pessoas vão ficar desesperadas, dizendo, eu não conheço o futuro, como será, como será, como será? Ei, Deus não só sabe como será. Deus, Ele está cuidando e transformando, e fazendo, guiando, e montando, escrevendo a história. Nós não precisamos conhecer o futuro. Nós precisamos conhecer quem não só conhece, mas faz o futuro. Nós não precisamos saber o que acontecerá, precisamos conhecer aquele que faz acontecer o amanhã. O nome dele é o Senhor Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Santa Trindade. E continua no versículo 9 ao 16. Versículo 8, também tomará os deuses eles, as suas imagens de metal, os seus utensílios valiosos de prata e de ouro, os levará para o Egito. Por alguns anos deixará o rei do norte em paz. Então o reino do sul deixa um pouco do rei do norte em paz, com a ex-esposa Laódice, com o seu filho sucessor. E aqui temos praticamente Ptolomeu já terceiro, e há um tempo de paz e de guerra. Versículo 10. Os seus filhos, os filhos de quem? Os filhos de Antíoco II, o cara que herdou após o seu pai ser morto pela Laódice. Um dos seus filhos, Antíoco III, se prepararão para a guerra e reunirá um grande exército que avançará como uma inundação irresistível e levará os combates até a fortaleza do rei do sul. 11. Em face disso, o rei do sul, já Ptolomeu IV, o rei do sul marchará furioso para combater o rei do norte, que o enfrentará com um enorme exército, mas apesar disso será derrotado. Quando o exército for vencido, o rei do sul se encherá de orgulho e matará milhares, mas o seu triunfo será breve. Pois o rei do norte reunirá outro exército maior que o primeiro, depois de alguns anos voltará a atacá-lo com um exército enorme e bem equipado. 14. Naquela época, muitos se rebelarão contra o rei do sul. Quem é o rei do sul? O rei do Egito. Quem é o rei do sul? Ptolomeu IV. Muitos se rebelarão contra o rei do sul. E os homens violentos do povo que você pertence. Aqui, Gabriel dizendo para Daniel, Daniel, essa é a história. Muitos do seu povo judeu vão se rebelar contra esse rei do Egito. E muitos do seu povo, povo que você pertence, vão se revoltar para cumprirem esta visão. Gabriel diz para Daniel na história, parte do seu povo será requisitado, será contratado, armado em uma revolta contra o rei do Egito, Ptolomeu IV, rei do Reino do Sul. Mas olha o que o texto vai dizer. Isso vai acontecer para cumprir esta visão. Gabriel diz tudo o que está acontecendo, algumas revoltas, alguns grupos, algumas guerras, alguns eventos, tudo isso vai se cumprir para que o que eu estou te dizendo aconteça. Porque o fim de tudo isso aqui é para Jesus entrar na história. Mas eles não terão sucesso. 15. Então o rei do norte virá, construirá rampas de cor de cerco e conquistará uma cidade fortificada. As forças do sul serão incapazes de resistir, mesmo as suas melhores tropas não terão força para resistir. O invasor, já é Antíoco III, do reino do norte, fará o que bem entender e ninguém conseguirá detê-lo. Ele se instalará na terra magnífica. A terra magnífica aqui no caso é a terra de Jerusalém, o povo de Deus. Vai dizer que esse invasor, Antíoco III, ele vai se instalar em Jerusalém e terá poder para destruí-la. 17. Virá com o poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul. E ele dará uma filha em casamento, a fim de derrubar o reino, mas o seu plano não terá sucesso e em nada o ajudará. De quem Gabriel está falando? Nós tivemos ali a primeira história de um cara aqui que tem uma filha Berenice, que entrega para o cara daqui, que casa com ela, a ex-esposa mata geral aqui, mata geral ali, e as guerras acontecem. Agora esse cara aqui, Antíoco III,
Ele quer de novo uma aliança com o rei do sul do Egito, mas uma aliança de traição. Então ele dá a sua filha para aquele cara casar. Qual o nome dela? Cleópatra I. Está na história, gente. Não é a Cleópatra dos filmes. Aquela Cleópatra III, que foi o último faraó do Egito. Então esse cara aqui, Antíoco II, pega a Cleópatra e fala assim, você vai lá, vai casar com aquele cara, e a gente vai arquitetar um plano contra ele. E você vai matá-lo, e a gente vai governar, a gente vai tomar geral, diria ele para Cleópatra. Segundo o texto bíblico, e a história diz que realmente de fato aconteceu, ela se apaixona por ele, casa com ele e diz, papai, não vou cumprir o seu plano. Eu não vou traí-lo em seu favor. Mas o que ela faz é, ela trai o pai. Olha o versículo 17. Virá com o poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento, a fim de derrubar o reino. Mas o seu plano não terá sucesso e em nada o ajudará. 18. Então, ele voltará a atenção, ele quem? Antíoco III, rei do norte. Então ele voltará a atenção para as regiões costeiras e se apossará de muitas delas, mas um comandante te reagirá com arrogância e a arrogância dele terá fim. 19. Depois disso, ele se dirigirá para as fortalezas de sua própria terra do norte, da Pérsia, da Síria, mas tropeçará e cairá para nunca mais aparecer. A história diz que esse cara, Antíoco III, suas batalhas, voltando para a sua casa, simplesmente teve uma morte fulminante. Até hoje ninguém sabe do que ele morreu. Mas ele voltando de uma batalha, simplesmente ele morre. Versículo 20. Seu sucessor enviará um cobrador de impostos para manter o esplendor real, contudo, em poucos anos ele será destruído sem necessidade de ira e nem de combate. Versículo 20 é sobre que ele volta para casa e ele morre. O seu sucessor, o seu filho, assume do pai uma dívida gigantesca com Roma. Gigantesca. O que ele faz agora é levantar cobradores de impostos para o povo judeu e outros povos para cobrar impostos para pagar a Roma. E diante disso, vai dizer no versículo 21 e no 20, no final dele, contudo, em poucos anos, ele será destruído sem necessidade de ira nem de combate. O que se diz é, ele não morreu em guerra, não morreu em batalha, ele foi envenenado por conta da dívida que tinha com Roma e dos impostos que cobrava. Mas pastor, aonde está isso? Na história. Quem disse? Gabriel. Como ele sabia? Deus conhece o futuro. De longe, diga assim para o seu vizinho aqui, de longe, Deus conhece o futuro. Diga assim, Deus conhece a sua história e a sua vida. Irmãos, quando eu leio um cara, como por exemplo, um escritor e historiador, Charles Window, ele vai dizer assim, olha, Daniel 11 é um dos capítulos mais notáveis da Bíblia. Alguém diga, eu não acho. É um monte de história passada com gente que eu não conheço, tipo novela mexicana que matou, voltou, foi envenenado, morreu, casou, ex-mulher que matou marido, amante. Quando você lê Daniel 11, com o olhar de um futuro escrito, dito, 160 anos antes, e a gente, com um lastro na história, que pode olhar para trás e ver tudo o que aconteceu sobre Cleópatra, a primeira, a segunda, a terceira, sobre Seleuco, sobre Ptolomeu, o Império Egípcio, grego, persa. Você pergunta, de onde saiu isso? Aonde surgiu isso? Aí pega Daniel 11, Gabriel diz para Daniel assim, nós, o reino celestial, faremos, possibilitaremos, escreveremos essa história para esse fim. Qual é o fim? Jesus vindo na história. Jesus vai usar a Pérsia para então liberar o povo para a adoração de novo, que Nabucodonosor roubou. Deus vai usar a Grécia, Alexandre o Grande, para então construir um reinado extenso, e vai dizer que Alexandre o Grande ele morre aos 33 anos de idade, mas ele, nos seus últimos dias são de choro, porque não tem mais o que conquistar. E Deus permite que ele conquiste tudo isso, para que então o idioma grego seja difundido em todo o mundo.
E quando Roma vem e assume, Deus usou a Grécia para o idioma, então Roma agora precisa escolher qual será o idioma da nação. Adivinha qual o idioma que Roma escolhe? O grego. Adivinha qual é o idioma que o seu Novo Testamento foi escrito? Em grego. Então Deus usa os persas para poder voltar à adoração, porque é uma profecia que Jesus voltaria no templo. Aí Deus vai usar os gregos para botar uma língua difundida, para que então a palavra de Deus, o nascimento de Jesus, o seu evangelho, corra por todo mundo. E Deus vai usar Roma, que vai construir estradas, para que então esse evangelho em grego, que todo mundo vai entender, corra mundo afora. Sabe o que é isso? O plano de Deus sobre salvação. O plano de Deus sobre mostrar Jesus ao mundo. Versículo 21. Agora falamos sobre a Grécia, sobre a Pérsia, agora falamos sobre Israel. Versículo 21 vai dizer: Ele quem? O cara que foi envenenado. Ele será sucedido por um ser desprezível. Quem é esse? Falamos nos capítulos anteriores, Antíoco Epífanes, IV. A quem não tinha sido dada a honra da realeza. Ele não estava na linhagem real. Ele matou ou roubou do seu sobrinho o trono. Este invadirá o reino quando o povo se sentir seguro e se apoderar do reino por meio de intrigas. 22. Então o exército avassalador será arrasado diante dele. Tanto o exército como o príncipe da aliança serão destruídos. A história fala aqui, entramos aqui, sobre Antíoco IV, que ele vai então ser um rei avassalador, destruidor, pavoroso, que vai matar pessoas, que vai matar judeus, falaremos sobre isso mais à frente. E a primeira intenção dele aqui, que vai dizer, é que ele matou não só o exército, no final do versículo 22, mas também um príncipe da aliança. Possivelmente um sumo sacerdote de Deus, chamado Onias, que ele mata para colocar então o seu sumo sacerdote pagão no lugar dele. Versículo 23 em diante, vai dizer: depois de um acordo feito com ele, agirá traiçoeiramente, e com apenas um pequeno grupo chegará ao poder. Quando as províncias mais ricas se sentirem seguras, ele as invadirá e realizará o que nem seus pais, nem seus antepassados conseguiram. Destruirá despojos. Aqui, Gabriel está dizendo, esse cara vai conseguir o que seus pais não conseguiram. O quê? Ele vai distribuir despojos, saques e riquezas entre os seguidores. Esse cara é tipo um miliciano. Tipo miliciano da comunidade. O que ele faz ele mata, ele rouba, ele trafica, a palavra é essa, tráfico de drogas, ele monopoliza a compra de gás, de internet, mata seus opositores, e pega os depósitos, pega o lucro disso e reparte com a comunidade. Comunidade de quem? Que o apoia, que o esconde, que não dedura. Então ele já é um miliciano aqui do Antigo Testamento. 25. Com um grande exército juntará suas forças e sua coragem contra o rei do sul. O rei do sul, já Ptolomeu VI, no Egito, guerreará mobilizando um exército grande e poderoso, mas não conseguirá resistir por causa dos golpes tomados contra ele. 26. Mesmo os que estiverem sendo alimentados pelo rei, tentarão destruí-lo. Seu exército será arrasado e muitos cairão em combate. Aqui estamos falando sobre as guerras que Ptolomeu VI e também que esse cara Antíoco Epífanes IV empreenderam. Versículo 26 em diante. Mesmo os que estiverem sendo alimentados pelo rei, já lemos, 27. Os 2 reis, quais são os 2 reis? Do sul e do norte. Com seu coração inclinado para o mal. Eu dou uma pausa aqui. Pastor, existem pessoas que têm o coração inclinado para o mal? Existem. Existem pessoas que querem o mal do seu próximo? Existem. Existem pessoas que governam intensamente com o fim do mal? Existem. Esse Antíoco IV, o que falaremos chamado de o anticristo do Antigo Testamento, é um desses caras. Outros na história já vieram, e outros ainda virão. 27. Os 2 reis, com o seu coração inclinado para o mal, sentarão à mesa
e mentirão um para o outro, mas sem resultado, pois o fim só virá no tempo determinado. Olha o que o Gabriel está dizendo para Daniel. Daniel, Deus conhece tanto a história, está tanto no controle da história. Meus irmãos, se você se perceber disso, Gabriel está dizendo que Deus sabe que daqui a 100 anos, 2 caras vão estar sentados em uma cafeteria fazendo uma aliança. Você consegue perceber isso? Gabriel diz, Daniel, daqui a 100, 150 anos, vamos estar 2 reis sentados em uma cafeteria tentando fazer uma aliança e não vão conseguir, porque os 2 são maus e só querem o seu próprio bem. Deus só não sabe. Quem é que está solteiro, levante a mão. Solteiro, tem alguém solteiro aqui? Solteiro? Lá atrás, ou uma solteira. Aqui outra solteira. Outra solteira. Deus não só sabe se você vai se casar. Deus já sabe. Quem está? Larissa? Não? Faz com Larissa. Deus não só sabe. Qual é o seu nome? Lorena. Deus não só sabe, Lorena, que se você vai se casar. Deus sabe com quem você vai se casar. Posso ouvir amém, Lorena? Deus não só sabe se você terá filhos. Deus sabe quem serão os seus filhos. Viu, Bianca? É Melk. Deus não só sabe que algo vai acontecer. Deus não só sabe que 2 pessoas estarão, daqui a 100 anos, sentados em uma cafeteria conversando sobre uma aliança. Deus sabe quem será sentado na cafeteria. Posso ouvir um amém? Deus controla a história nos mínimos detalhes. Ficamos ansiosos e preocupados, Senhor, como será? Deus não só sabe como será, mas Deus sabe quem será usado para esse será. Deus sabe quem vai estar lá. Temos hoje guerras políticas sobre direita e esquerda e brigas religiosas, inclusive. Brigas religiosas por conta de política. Brigas religiosas por conta de economia. As guerras, elas virão. As lutas virão. Sabe, as perdas virão. O sofrimento virá. O óbito virá. Assassinatos como a de Berenice por Laodice vão continuar acontecendo. Tivemos agora há pouco tempo aí, você acompanhou o jornal, de um delegado da Polícia Federal ou Civil que casou na internet com uma mulher que veio do Sul. Você viu essa história? Eles vieram, voltaram a namorar junto e nem se casaram ou casaram muito rápido. De repente houve um tiroteio, ninguém sabe quem matou quem. Possivelmente WhatsApp, ciúme, leu, matou. Essas coisas não fogem do controle de Deus. Deus não está com a cabeça igual a minha e a sua nesta manhã, fala, meu Deus, quanto nome, mas quanta informação. Não, Deus conhece cada oração, cada súplica, cada palavra. A palavra não me veio à boca, Deus já conhece. Quando eu me deito, quando eu me levanto, o Senhor esquadrinha o meu pensamento. Como eu tenho dito, o Senhor não é um atendente de telemarketing ocupado com outra ligação, que te deixa meia hora, 1 hora esperando. Deus sabe da história. Deus sabia desse evento, desse casal, desse tiroteio. Deus sabia das eleições de 2018. Deus sabe das eleições de 2022. Deus sabia da pandemia. Deus sabia dos gafanhotos. Deus sabia dos vendavais no sul. Deus conhece a história nos mínimos detalhes. Ou diria mais, Deus está no controle da história. Você pode dizer amém? Parece que esse texto não nos diz nada, mas Gabriel, sentado com Daniel, fala assim, Daniel, escreve aí, daqui a 150 anos, vai estar lá o rei do norte, da Pérsia e da Síria, com o rei do sul do Egito, tentando fazer uma aliança, mas o coração deles é tão mau, que eles não vão conseguir fazer aliança, porque eles só querem o bem para si mesmos, e vão sair sem resultado nenhum. É o que está escrito no versículo 27. Os 2 reis com seu coração inclinado para o mal sentarão à mesa, e mentirão um para o outro, mas sem resultado, pois o fim só virá no tempo determinado. Deus determina quando as coisas vão acontecer. Versículo 28. O rei do norte, esse Antíoco Epífanes IV, voltará para a sua terra com grande riqueza, mas o seu coração será voltado contra a Santa Aliança. Contra o quê?
o seu coração está voltado contra o povo de Deus, o sacrifício, o culto a Deus. É isso que incomoda. Depois voltará para a sua terra. 29. No tempo determinado, Miguel diz, no tempo determinado por Deus, ele invadirá de novo o sul, mas dessa vez o resultado será diferente do anterior. Navios das regiões na costa ocidental se oporão a ele e ele perderá o ânimo. Ou seja, ele vai de novo ao Egito, mas ele não consegue nada, como na vez anterior, e volta. Olha o que diz a seguir, 30. Já li. Então despejará sua fúria contra a santa aliança e voltando trará com bondade aqueles que abandonarem a sua santa aliança. O que acontece é, Antíoco IV Epífanes, ele vai até o reino do sul do Egito, de novo para conquistar, e não consegue êxito. Quando ele volta aborrecido e furioso, ele passa por Jerusalém, o povo de Deus. Vale dizer, irmãos, que desde o versículo 1 de Daniel 11, onde os dois reinos são estabelecidos do sul do Egito e do norte, Sírio e Persa, Jerusalém, o povo de Deus está no meio da guerra. O povo de Deus, como nós estamos, como povo de Deus aqui na terra, o povo de Deus está há 150 anos no meio de duas guerras, norte contra sul, sofrendo. Quando um vem para cá, passa por aqui. Lembra, Alexandre o Grande, quando veio da Pérsia, aqui para Nabucodonosor, passa por Jerusalém. Então o povo de Deus está no meio. Vai dizer o texto aqui que esse cara do norte, ele vai até o sul, passa por Jerusalém. Vimos no versículo anterior que isso incomoda a santa aliança, o culto a Deus, o culto a Yahvé, o Deus eterno. E ele vai lá, e da segunda vez que ele vai, que ele volta furioso, não arrumou nada, ele passa de novo pelo povo de Deus, pelo Jerusalém. O que ele faz está aí no texto. Então despejará sua fúria, versículo 30, o final dele, contra a santa aliança, e voltando trará com bondade aqueles que abandonarem a santa aliança. O texto vai dizer que esse Antíoco Epífanes IV, ele começa agora a lutar irritado contra o povo de Deus, começa a matar pessoas, começa a querer acabar com o culto a Deus. E vai dizer que ele acaba ganhando seguidores. E aqueles que dizem, não, isso mesmo, vamos trabalhar aqui o helenismo, vamos misturar as coisas, ele traz para o seu reino com bondade falsos sacerdotes, sacerdotes que se quedam ao helenismo, a cristãos que se rendem com medo ao seu poder. 31. Suas forças armadas se levantarão para profanar a fortaleza do templo, acabarão com o sacrifício diário e colocarão no templo o sacrilégio terrível. Com lisonjas corromperá aqueles que tiverem violado a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus resistirá com firmeza. O que ele faz falamos aqui nos capítulos anteriores, ele vai ao templo de Deus, ele tira o sacerdote, ele mata o sacerdote e coloca o seu sacerdote, ele acaba com o culto a Deus, não pode mais sacrifício, coloca os seus soldados e diga assim, olha, a partir de hoje, ninguém mais pode sacrificar nada ao Deus Yahvé. Acabou. O que ele faz? Coloca uma imagem gigantesca de Zeus no meio do templo de Deus. E aqueles que obedecem às suas leis, os sacerdotes que negociam, ele age com lisonja, ele dá cargos políticos. Mas aqueles que dizem, não, no templo de Deus, eu só vou adorar a Deus, ele persegue, ele mata. E vai dizer que esse Antíoco Epífanes ele é conhecido como o anticristo do Antigo Testamento. Ele matou muitos, e 80 mil judeus em alguns dias, antes de Hitler. Mas passa o tempo, vai dizer no final do versículo 31, 32, que alguns do povo que conhece o seu Deus vai resistir. Alguns que conhecem a Deus vai dizer assim, não, aqui no templo de Deus, eu não vou oferecer sacrifício a Deus, só a Zeus, só a meu Deus. Eu vou resistir isso. Eu não vou oferecer falso sacrifício no templo de Deus. O templo de Deus é para sacrifício a Deus. Não vou pactuar com isso. Então começam as perseguições. Diz a história que um dos padres desta época, chamado Matatias, ele chega ao templo para oferecer sacrifício a Yahvé, a Deus. E os soldados dizem, você não pode oferecer sacrifício a Yahvé aqui, só a Zeus. Ele diz, eu não vou fazer isso. Eu não vou aborrecer a Deus para não aborrecer vocês. Me vale aborrecer vocês
e não aborrecer a Deus. Me vale obedecer a Deus e desobedecer vocês, do que obedecer vocês desobedecendo a Deus. Porque, gente, abre um parênteses, sempre estaremos diante dessa escolha. No trabalho, na faculdade, no colégio. Entre a quem vamos desonrar e a quem vamos honrar. É claro que a Bíblia nos ensina sobre leis, autoridades, pai e mãe. Mas como já disse aqui algumas vezes, as leis que vão contra a nossa fé, elas podem ser quebradas. Do tipo, vou usar o exemplo simples e o exemplo mais problemático. O simples é mentira. Vamos supor isso, que coloque uma lei que fala assim, você pode mentir 10 vezes por dia, não há nenhum mal. Você dirá, não, há uma lei de Deus que é superior a essa, eu não vou mentir. Vou usar o exemplo simples. Minha família ontem, a gente saindo, não vai lembrar, e fomos dar uma volta, chegamos num lugar com uma barreira do isolamento. Daquele filão, aí você pensa, sou morador, eu penso, o que eu vou dizer? Eu não moro lá, certo? O cara me parou, morador, senhor? Na hora a cabeça vinha assim, claro. Eu em outro município, a placa de São Gonçalo. Não tinha uma fita isolante para colocar na placa São Gonçalo. Morador, senhor? Eu diria, claro. Vinde, entrai no gozo. Era isso que esses caras estavam fazendo. Sacerdote, sacrifício aqui só a Zeus. Certo? Ele, claro. Eu diria, eu sou morador. Aí, como diz que mentira tem perna curta, eu perguntaria, comprovante de residência. É fácil. Não ando com o celular, acabou a bateria. E ficaria ali uma mentira após a outra e entraria. Poderia ou não poderia, Melk? Poderia. Mas isso desonra o Senhor. Não quer dizer que eu nunca menti, eu nunca mentirei, mas racionalmente temos que falar a verdade e arcar com as consequências da verdade. Porque aqui, como também hoje, honrar a Deus nos trará consequências. Sabia disso? Às vezes honrar a Deus será perder um relacionamento, uma amizade. Às vezes honrar a Deus será não conseguir a vaga do emprego. Às vezes honrar a Deus será ter inimigos. E aí do cristão que não tem inimigos, cristão de verdade não é. Aí parei e perguntou, é morador, senhor? Eu falei, não, seu guarda. Você vai fazer aqui, o seu guarda? Eu vim só comer a marmita, vim só almoçar. Ele falou, só almoçar? Então almoce, não foi, Adriana? Então almoce e saia. Aí eu entrei, almocei, fiquei um pouquinho, depois eu fui embora. Mas eu corri o risco de falar assim, não sou morador. Não importa o argumento que eu usasse, eu diria, não, sou morador, senhor, pode voltar para casa. Eu voltaria alguns quilômetros. Diz que um cara aqui, um padre, Matatias, chegou e falou assim, não vou desonrar a Deus, vou honrar o meu Deus, não faço sacrifício a Deus. Aí tinha um outro padre do lado, que sempre tem alguém do lado, que fala assim, não, eu faço. Eu ofereço sacrifício a Zeus. Ele ofereceu sacrifício a Zeus, Matatias fez o quê? Matou ele. Não, aqui não, na minha frente não. No tempo de Deus, aqui não. Matou outro padre. E começou-se a perseguição. Aí os filhos de Matatias, o principal deles, o Judá, se levantaram 5 filhos a favor do pai. E então se criou um movimento da época chamado os Macabeus. Quem conhece os Macabeus aqui? Já leu? Ninguém conhece. 1ª e 2ª Macabeus é um livro que está na Bíblia da Igreja Católica. Esse livro não é a Bíblia, gente, vale dizer. Eu amo os católicos, mas esse livro não é a Bíblia. Os católicos colocaram lá para poder refutar argumentos de Lutero com o protestantismo. Mas 1ª e 2ª Macabeus é a história desse padre Matatias com seus filhos em revolução contra o Antíoco Epífanes IV. E olha o que o versículo vai dizer em diante, versículo 31, nós lemos, 32, 33. Aqueles que são sábios instruirão a muitos, mas por certo período cairão a espada e serão queimados. Ou seja, os Macabeus, Matatias, seus filhos, que rebelam-se contra o rei anticristo, eles vão ser queimados por isso, vão ser mortos por isso. Mas receberão pequena ajuda, ou seja, algumas pessoas voltariam ao movimento, e muitos que não são sinceros se juntarão a eles. 35. Alguns dos sábios tropeçarão,
para que sejam refinados, purificados e alvejados até a época do fim, pois isso só acontecerá no tempo determinado. O que Gabriel diz para Daniel é: vai acontecer isso, levantará o anticristo do Antigo Testamento, Antíoco Epífanes IV, ele vai matar judeus, ele vai acabar com o sacrifício, vai perseguir o povo de Deus, mas Deus vai usar um padre, um homem chamado Matatias, que será fiel a Deus, ele e os seus filhos, uma revolução chamada os Macabeus. Eles vão ir contra esse reinado de Antíoco Epífanes. Eles vão derrotar esse cara. Eles vão impedir que eles continuem tomando o templo, porque Deus na história sempre usa alguém. Um governo, uma pessoa, um prefeito, um movimento, algum líder. Deus sempre vai usar alguém. Deus está sempre controlando a história. Meu irmão, não é o tamanho da luta. Como pode um homem com filhos vencer um cara que matou 80 mil judeus? Não é o tamanho da luta, é o tamanho de Deus que está conosco na luta e na guerra. Não é a quantidade de armas, mas é o Deus que está conosco guerreando. Deus é um Deus da história. Aí, versículo 36 e diante, para nós encerrarmos, entra agora o que Gabriel vai dizer a Daniel sobre o anticristo. Esse rei, Antíoco IV Epífanes, o rei fará o que bem entender. Ele se exaltará e se engrandecerá acima de todos os deuses e dirá coisas jamais ouvidas contra o Deus dos deuses. Ele terá sucesso até que o tempo da ira se complete, pois o que foi decidido irá acontecer. Gabriel diz: esse cara vai ser mau, vai matar e vai ter sucesso, até que chegue a hora dele, a hora que Deus estabeleceu para que isso aconteça e também a hora que isso vai parar. 37. Ele não terá consideração pelos deuses dos seus antepassados, nem pelo seu preferido das mulheres, nem por Deus algum, mas se exaltará acima deles todos. Em seu lugar adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele honrará com ouro e com prata, com pedras preciosas e presentes caros. Atacará as fortalezas mais poderosas com a ajuda de um Deus estrangeiro, no caso aqui é Zeus, e dará grande honra àqueles que o reconhecerem. Ele os fará governantes sobre muitos e destruirá a terra, mas a um preço elevado. No tempo do fim, vai dizer Gabriel, o rei do sul se envolverá em combate, e o rei do norte o atacará com carros e cavaleiros e a grande frota de navios. Ele invadirá muitos países e avançará por eles como uma inundação. Também invadirá a terra magnífica, no caso, a terra de Jerusalém, o povo de Deus. Muitos países cairão, mas Edom, Moabe, líderes de Amon ficarão livres da sua mão. Ele estenderá o seu poder sobre muitos países. O Egito não escapará, que no caso é do sul, pois esse rei terá o controle dos tesouros de ouro e de prata de todas as riquezas do Egito. Os líbios e os núbios a ele se submeterão, mas informações provenientes do leste e do norte o deixarão alarmado e irado. Partirá para destruir e aniquilar muito povo. Armará suas tendas reais entre os mares, no Belo e seu monte. No entanto, vai dizer Gabriel a Miguel, no entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. O que Gabriel vai dizer para Daniel no final dos tempos do Antigo Testamento, surgirá o anticristo, chamado Antíoco Epífanes. Vai aqui dizer, Antíoco é Deus homem, se considera como homem, e Epífanes quer dizer louco, as pessoas chamavam de louco. Ele avassala, ele mata, ele conquista tudo e mata todo mundo. Mas chega um dia, meu irmão, que Deus simplesmente diz, chegou o tempo. E a história conta, no final aqui do versículo 45, que, no entanto, ele chegará ao seu fim e ninguém o socorrerá. Que conta a história que ele teve um câncer de intestino, falamos aqui alguns domingos atrás. E sem explicação, sem medicação, de forma irreversível, ele vai a óbito. E a história tem esse evento como o dedo de Deus que o matou. O dedo de Deus que disse, agora chega, acabou. O tempo desse anticristo chegou ao fim. Nessa história vai vir Cleópatra III, a última faraó do Egito. Aí temos aí Malaquias, temos o período interbíblico e temos a vinda de Jesus através do que anunciou João Batista. Mas Deus vai dizer assim, olha, o tempo da dor, o tempo da morte, o tempo do anticristo chegou ao fim.
E se encerra esse período para que então, com a história que contamos aqui hoje, Jesus venha e Gabriel diga para uma mulher chamada Maria: tu és bendita, do seu ventre virá a luz dos homens. E vale ressaltar que quando Antíoco Epífanes tem um câncer e morre, o povo de Deus então institui uma festa chamada Hanukkah, uma festa que até hoje existe, uma festa judaica. São 8 dias de luzes acesas, de lâmpadas acesas, de velas acesas. Como quem diz, o tempo da escuridão passou, o tempo da luz chegou, anunciando aquele que viria por meio de João Batista, Jesus, por meio de Maria pelo Espírito Santo. Essa história do Antigo Testamento, ela se retrata completamente no Novo Testamento. Nós hoje somos aquele povo que era o povo que estava na geração de Daniel. Nós somos o povo que, como Daniel, estamos numa nação que não é nossa. Estamos vivendo uma vida que nós não gostaríamos de viver como Daniel. Estamos numa terra que não é a nossa terra, não é a nossa nação de fato. Estamos aguardando a história se cumprir por reis e reinos. Estamos aguardando um homem como Antíoco Epífanes, um anticristo, o Novo Testamento que se levantará. E vale dizer que depois desse cara, muitos outros anticristos levantaram. Por quê? Anticristo não é só uma pessoa, é um espírito que está sobre pessoas. Hitler foi um anticristo. Ou estava sobre ele esse espírito. Mao Tse-tung é outro. E vários outros que na história trouxeram dor, sofrimento, morte, perseguição. Nós estamos hoje no Novo Testamento, crendo que assim como Gabriel trouxe para Miguel uma história que já aconteceu, nós temos na palavra de Deus, por meio de um Cristo ressurreto, cumprindo uma história, o qual nós cremos que se lá 135 profecias em 160 anos se cumpriram, que também é que temos aqui no Novo Testamento há de se cumprir, que também tudo passará, que ainda virá dor e sofrimento, ainda virá homens usados pelo diabo para trazer dor e sofrimento, guerras, perseguições. Mas mesmo que isso aconteça, Daniel 11 nos diz que tudo aquilo que a palavra de Deus anuncia, é Deus dizendo, eu digo porque eu estou fazendo, vai acontecer. E todo mal que se levante do diabo, do inferno, assim como Antíoco Epífanes, vai chegar o momento que ele vai parar. Ou seja, vai chegar o dia em que Cristo virá sobre as nuvens do céu, com poder e glória. E o diabo, seus demônios serão aprisionados, perderão, serão aniquilados. E nós veremos a Deus face a face. E não haverá mais lágrima, nem dor, nem eleições, nem pestes, nem candidatos. Nem dor, nem sofrimento. Ainda haverá tempos difíceis, meus irmãos. Eu quero terminar lendo alguns textos bíblicos com você. Não está na tela, na projeção. 1 João 2,18. João vai falar no Novo Testamento sobre o anticristo que ainda está por vir. E de muitos que já vieram. Filhinhos, 1 João 2,18. Esta é a última hora. E assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. O que João diz nós estamos no tempo dos tempos, no tempo entre os tempos. Estamos na última hora, aguardando o cumprimento da promessa final. Paulo, a sua segunda carta a Tessalonicenses 2, versículo 3 e 4. Segunda Tessalonicenses, anota aí, 2, 3 e 4. Não deixem que ninguém os engane de modo algum, antes daquele dia virá apostasia e então será revelado o homem do pecado, falando sobre o anticristo, o filho da perdição. Este se opõe, anticristo quer dizer contra Cristo ou se colocar no lugar de Cristo. Esse se opõe e se exalta acima de tudo, assim como Antíoco Epífanes, e tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Então Paulo vai dizer que por mais que tenhamos um espírito do anticristo, o que a Bíblia diz é que um dia chegará essa materialização do anticristo em uma pessoa, assim como foi com Antíoco Epífanes. Versículo 8 e 9, do mesmo carta de Paulo. Então será revelado o perverso, que é o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca
e destruirá pela manifestação de sua vinda. 2 Tessalonicenses 2, versículo 8. Paulo diz, assim como lá no Antigo Testamento, Deus encerrou uma dinastia de horror de Antíoco Epífanes, também se levantará um que ainda virá, estamos aguardando. Mas quando chegar a hora, com a vinda de Jesus, tudo isso terá fim. Quem pode dizer amém? A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, versículo 9. Então há um espírito maligno por trás desse reino caído, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Paulo diz, virá um usado pelo diabo, que vai fazer sinais e maravilhas e vai enganar a muitos, mas vai lembrar, Jesus Cristo voltará sobre as nuvens do céu e aniquilará com tudo isso. É o que esperamos e aguardamos. Ele nos traz esperança, meu irmão, para viver hoje aqui a dor, o sofrimento, a perda, o desemprego, o luto, a dúvida, a incerteza. Eu vou ler agora o próprio mestre, porque temos sempre que terminar com ele. Jesus disse assim em Mateus 24, versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível sobre o anticristo, do qual falou o profeta Daniel, Jesus diz, olha, quando o anticristo vir, aquele que Daniel, capítulo 11, Gabriel disse para ele, Jesus está de novo Daniel. Mateus 24, 15. No lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Pule para o versículo 27 e 31. Jesus vai dizer em Mateus 24, 27. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aonde Jesus ganhou esse título? Daniel, capítulo 7. Onde houver um cadáver, aí se ajuntarão os abutres. E imediatamente após a tribulação daqueles dias, que estamos aguardando, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz. As estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos, meu irmão, você e eu, dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Jesus voltará para dar fim a todo mal, a anticristo, às guerras, ao sofrimento e à lágrima. Pastor, como viver em dias difíceis, de dúvida, de medo, de pestes, de guerras? Estamos como o povo de Deus, em 150 anos de guerra, entre o reino do sul do Egito e o reino do norte da Pérsia e da Síria. O cara daqui passava para lá e fazia mal aqui, o daqui passava para lá e fazia mal aqui, aprisionava, trazia mal. Estamos como a geração de Daniel, estamos aqui sofrendo. Mas assim como houve o Hanukkah, assim como houve o dia em que Antíoco Epífanes caiu e o povo de Deus pôde voltar à adoração, pôde voltar ao sacrifício, pôde voltar ao culto. Naquela época, uma das coisas que Antíoco Epífanes fez foi proibir o culto presencial a Deus. E Deus usou Matatias, os Macabeus e outros para voltar à adoração presencial a Deus. O que nós queremos hoje aqui não é apenas voltar ao culto presencial. Nós queremos aqui é dizer, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Aguardamos a sua volta. E hoje podemos orar e dizer, Espírito Santo, nos dê forças para suportarmos as dificuldades da vida. Nós suportarmos os embates que nem mesmo sabemos que vai acontecer, não pedimos o que aconteceu, Senhor. Estava bem, de repente isso aconteceu. São guerras espirituais, é o reino caído que se opõe contra o reino de Deus. É os falsos cristos, os falsos reinos que se levantam contra Deus, o seu povo. Mas Deus está no controle. Deus permitirá que algumas histórias sejam escritas, mas a todas Deus conhece. Deus sabe amanhã, segunda-feira, o que vai acontecer na sua vida, na sua empresa, na sua casa, na sua família, no seu coração. Disse Gabriel, daqui a muitos anos, 2 homens vão tomar um café. Eu sei, Deus sabe o que acontecerá com você amanhã, semana que vem. Entrega a sua vida ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará.
Vamos ficar em pé, vamos orar juntos esta manhã. Pedindo que Deus nos traga confiança. Que Deus nos traga fé. Que você não fique preso hoje a nomes, a histórias. A história aqui é para comprovar, é um selo de autenticidade, veracidade do que Deus diz. Das profecias, elas se cumprem. Todas as profecias de Daniel 11 já se cumpriram. Estamos nós aqui no século 21, diante de muitas profecias. E eu creio pela fé que cada uma delas vai se cumprir. Eu creio que cada uma delas vai acontecer. Eu não sei quando, não sei de que maneira. De maneira eu sei aquelas que ele já disse que vai acontecer, mas quando e de que maneira que eu não sei, uma coisa eu sei, vai acontecer. Então hoje, coloca o seu coração em Deus e descansa. Eu não sei o que você hoje tem para entregar nas mãos do Senhor, não sei o que hoje tira a sua paz, o seu sono, não sei o que te causa medo, pavor em relação ao futuro. Entrega o seu futuro nas mãos do Senhor. Se você aqui ou em casa, você não é um cristão, saiba que a única forma de você conhecer o futuro é conhecendo um Deus que escreve, conhece e governa o futuro. Entregar a sua vida nas mãos dele. Então hoje coloca as suas mãos no seu coração e vamos orar juntos. Pai, nós te louvamos, ó Deus, nesta manhã de domingo, dia 12 de julho. Deus, não queremos ficar presos apenas, Deus, a nomes, a história, mas queremos ficar presos, a Deus, a não só a tua sabedoria, mas o teu governo, Deus, a tua autoridade, o teu poder. O Senhor diz o que vai acontecer, e o Senhor faz acontecer o que disse. O Senhor sabe, ó Deus, cada nome. O Senhor conhece cada verso. O Senhor sabe a palavra que não me veio à boca ainda. O Senhor sabe, Senhor, sobre os governos futuros, sobre as leis futuras. O Senhor sabe sobre dinastias, sobre reinos. O Senhor sabe sobre presidentes, governantes. Mas o Senhor também sabe sobre os cafés que são tomados. O Senhor sabe sobre as conversas e alianças que são feitas. O Senhor conhece os corações. Gabriel disse, esses homens tomarão um café, mas o seu coração estará inclinado para o mal. O Senhor sonda, esquadrinha o nosso coração. E nesta manhã, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelas tuas veredas. Vê se há em mim medo, vê se há em mim pavor, vê se há em mim desconfiança, vê se há em mim, Senhor, a falta de fé, vê se há em mim incredulidade. Se nós temos, ó Deus, escolhido, Senhor, temer aos homens, não temendo o Senhor, quando a palavra diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Se nós temos escolhido honrar as pessoas, honrar este mundo, este reino caído, honrar o Senhor. Por isso, Pai, hoje a tua palavra diz que Matatia, os seus filhos, levantaram um movimento contra o reinado, e foi um momento, ó Deus, de lançar fora a apostasia, um momento de purificação do templo, purificação dos sacerdotes. Então Deus hoje também age purificação em nosso coração, em nossa mente, para que nós voltemos a honrar o Senhor acima de todas as coisas. Que nós não negociemos, Senhor, as coisas deste mundo, mas digamos, eu prefiro desonrar este mundo para honrar o meu Deus, que é poderoso, que é sábio, que está no governo da história. Deus hoje lança fora um medo. A palavra diz que o Senhor não nos dá, Senhor, espírito de medo, mas espírito de ousadia, de coragem. Que nós saímos daqui hoje confiando que o amanhã ao Senhor pertence. Que o Senhor sabe com quem vou casar, o Senhor sabe quando vou casar, o Senhor sabe se eu estarei são, se eu estarei enfermo, o Senhor sabe de onde virá a cura, o Senhor sabe como será a minha vida profissional, o Senhor sabe da vida emocional, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor cuida dos mínimos detalhes. O Senhor nos conhece pelo nome. Por isso hoje, Deus, derrama fé ao teu povo, derrama coragem ao teu povo, para que nós creamos que o Senhor está no governo de todas as coisas, nos mínimos detalhes. Que amanhã, ao acordarmos, Senhor, segunda-feira, digamos, Deus, obrigado por essa semana que está diante de mim, porque eu sei que quando me assento, quando me levanto, o Senhor sabe, Senhor, o Senhor conhece. Para onde fugirei do teu Espírito? Deus, se eu vou mais profundo do abismo, ou a mais alta montanha, lá o Senhor está. Por isso, Deus, que vivamos a realidade que das mais simples coisas aos mais simples lugares, o Senhor está cuidando de nós e escrevendo a nossa história. Deus, e que vivamos, Senhor, à luz
da história escrita para a volta de Jesus. Porque, Pai, toda esta palavra é para nós, mas não é sobre nós. Esta palavra é sobre Jesus, o seu reino e a sua vinda. Então hoje, haja de salvação, abre os olhos incrédulos. Deus quebra o coração de pedra e traz fé para crer, Deus, que é tudo sobre Jesus, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. Aleluia, o veremos face a face. O diabo e seus demônios serão derrubados, aniquilados, serão completamente destruídos, e o governo do Senhor será então de fato colocado diante de nós. É o que oramos em nome de Jesus.